Vou descer à casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Vou descer à casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo, faça o seu trabalho. Vou descer à casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer à casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que estão chegando no nosso Café com Deus, o Pastor Lucas, que Deus possa trazer uma quinta-feira abençoada, produtiva, cheia de bênçãos e de vitórias. A Bíblia diz: por esta causa abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida. Certamente as janelas dos céus estão abertas e Deus está derramando bênçãos sem medidas sobre a sua vida, sobre a sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos que me acompanham pelo YouTube. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se para que você venha também receber notificações de novos conteúdos que certamente vão edificar a sua vida em nome de Jesus. Faço um convite para você que me acompanha e você é de Indaial. Talvez você ainda não esteve conosco em uma de nossas reuniões. Neste sábado eu convido você a participar de uma concentração de poder, milagres, aonde nós estaremos invocando o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, aquele que pode todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Não importa há quanto tempo você está sofrendo, há quanto tempo você vem padecendo
talvez prisioneiro de uma doença, de uma enfermidade, vivendo abaixo de medicamentos, eu convido você a estar conosco neste sábado, às 5 horas da tarde, em Indaial, Rua Peru 236, bairro das Nações, em Indaial. Você é o meu convidado todo especial. Se você é de Ascurra, a reunião aqui acontece domingo, às 7 horas da manhã, as primícias, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, buscando o Espírito Santo, pois a Bíblia diz: os nascidos de Deus vence o mundo. E quem são os nascidos de Deus, senão aqueles que estão cheios do Espírito Santo? Domingo, 7 horas da manhã, você é o meu convidado todo especial, em nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus e o pastor Lucas. E nesse café eu quero abordar uma situação, um tema que todas as pessoas questionam. Meu Deus, por que eu passo por esse problema? Por que o Senhor permite eu viver nessa situação? A permissão de Deus, de fato, tudo é permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Temos exemplos na Bíblia de homens que Deus permitiu que o diabo tentasse, tocasse. Temos a história de Jó, que Deus permite o diabo tocar na casa de Jó, na família de Jó, na saúde de Jó, mas não permitiu tocar na vida dele. Sim, nas coisas, mas na vida dele não. E veja que mesmo o diabo tocando na saúde de Jó, tocando na finança de Jó, tocando na família, Jó, ele continuou perseverante, confiante em Deus. Veja que Deus sempre pega aqueles cujo ele quer engrandecer, ele leva para o deserto. Ele fez assim com Abraão. Abraão, Deus lhe chama da terra de Ur dos caldeus e leva, diz Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então veja que Deus, ele começa a guiar Abraão por problemas. Deus, ele tira Abraão do seu conforto. Abraão já era próspero, Abraão já tinha uma vida sólida, uma vida abençoada, podemos dizer, mesmo sendo pagão. Mas Deus diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, sai do teu conforto e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus primeiro tira Abraão do conforto e leva ele para o deserto. Abraão começa a sofrer, a padecer, mas Abraão não se preocupou. Porque qual é a preocupação da pessoa quando ela passa por um problema? É não saber quem está guiando ela. Se eu sei quem está me guiando, eu não vou me preocupar pelos vales, pelos desertos, pelos montes, pelos lugares áridos. Então, se Deus é o meu guia, eu apenas tenho que confiar. E todos os homens da fé viveram isso, o próprio Senhor Jesus. Veja que o Senhor Jesus, quando ele foi batizado, o Senhor Jesus foi batizado lá no Jordão, e veio-se uma voz do céu e disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprais. Esse é o meu filho amado. Veja que Deus, ele não fez uma festa. Não, agora Jesus, cheio do Espírito Santo, Deus leva ele para o deserto. Deus guia ele, não para vitórias, não para conquistas, mas guia ele para um deserto. A Bíblia relata que Jesus esteve nesse deserto 40 dias e 40 noites. Paulo e Silas saíram para pregar o Evangelho e Deus leva eles a uma cidade, e nessa cidade, eles pregando, eles são levados à prisão, eles são encarcerados, são chicoteados, são humilhados. Mas, pastor, por que Deus permite a gente passar por tantas lutas, por tantas aflições, por tantas decepções?
É simples, porque Deus, Ele está engrandecendo-se dentro de cada um de nós. Quando nós passamos por lutas e não nos preocupamos com o resultado final, mas sim com aquele que nos guia diante de todo esse caminho difícil, de problemas, na vida financeira, na saúde, na família, em toda a área, talvez no casamento, talvez você fala, poxa, mas pastora, o meu caminho tem sido difícil, não só o seu, de todas as pessoas que seguem a Jesus, eles passam por um caminho, não passam, eles são levados por esse caminho. Eles são levados por esse caminho. O próprio Deus é quem nos conduz a esse caminho. É Deus quem permite o diabo tocar ou não. É Deus é quem trilha os caminhos. Agora a Bíblia diz, ao vencedor dá-se a coroa. Então quando eu não tenho medo desse caminho que eu estou trilhando, por que eu não tenho medo? Primeiro porque eu sei quem é o meu guia. Eu sei quem está me conduzindo a salvação, a terra prometida, a alcançar o milagre que eu tanto desejo. Então eu sei, eu vou seguir caminhando por onde Deus tem me levado. A Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por que eu não vou temer mal nenhum, mesmo andando no vale da sombra da morte? Por que eu não vou temer? Porque eu não estou sozinho, não fui eu que me levei para lá. Mas Deus está me guiando e é necessário passar pelo vale da sombra da morte. Jó, ele passou pelo vale da sombra da morte. Deus conduziu Jó. Claro que Deus permitiu que o diabo tocasse. Mas Deus conduzia a vida de Jó. Deus guiava a vida de Jó. Quando a pessoa acha que servir a Deus é só de bênçãos, é só de alegria, não. Servir a Deus é de momentos de lutas, de confiança, é momento de crer quem está me guiando. Você já parou para pensar? Você acha que Deus iria errar o caminho? Eu já peguei um GPS, eu estava em São Paulo outra vez, e coloquei no GPS uma saída e acabamos entrando num lugar bem desconhecido. O GPS erra, nós erramos, mas Deus não erra o caminho. Deus jamais vai errar o caminho que Ele quer te conduzir. Por mais que pareça assustador, por mais que pareça esse caminho difícil, se você entregou a sua vida a Jesus, se você é guiado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus, então apenas você precisa confiar. Os homens da fé foram assim. Abraão sai do seu conforto, sai da terra de Ur dos Caldeus e é levado ao deserto. Jacó passou pelo deserto. Moisés vai para o deserto. Mais ainda, Moisés, ele mata o egípcio e tem que fugir depois de ter todo um conforto em viver junto com os egípcios. Agora ele tem que fugir. Deus leva ele para o deserto para se preparar. Veja que Deus teve que preparar Moisés aonde? No deserto. Porque estava acostumado a viver no conforto. Estava acostumado a viver com tudo. Então Deus leva ele. Mas quando Deus traz Moisés de volta ao Egito para libertar o povo, Moisés está preparado. Então Deus, Ele nos leva para nos preparar para coisas grandes. E Deus, com certeza, vai recompensar a cada caminhada. Agora, eu preciso entender. Quem é o meu guia? Quem me guia diante das adversidades? Pegamos estradas difíceis, estradas ruins, pegamos lugares que não se encontra nada. Eu não sei se você já pegou alguma estrada e você andava naquela estrada e falava, meu Deus, tomara que o carro não estrague aqui, porque não tem área, não tem nada. Então você vai orando naquela estrada. Eu peguei uma estrada desses tempos aqui, 1h30 de deserto, eu falava, meu Deus, mas orando a Deus. E às vezes na nossa vida é assim. Nós estamos andando numa estrada que você olha e fala, não tem nada. Não tem sinal de milagre, não tem sinal de bênção, não tem sinal de resposta, mas deixa Deus te guiar. Não fica apavorado, não fica ansioso. Olha só o que Jesus disse, lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22,
28. Vamos começar no 28. Diz assim, ó: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Olha Jesus falando. Quem passou tentação? Quem passou por um deserto? Quem passou por provações? O próprio Senhor Jesus. Então, como que eu posso dizer, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Se o próprio Senhor Jesus dizendo para os discípulos, olha, vocês são os que passaram comigo todas as minhas tentações, todas as minhas angústias, vocês estão comigo ainda. Então, veja que Jesus agora está dizendo aos discípulos que eles permaneceram com o Senhor Jesus, mesmo quando ele estava passando por dificuldades. Olha, se o próprio Senhor Jesus afirma, sendo filho de Deus, que o próprio Deus permitiu ele passar por esse deserto, por essas lutas, imagina nós que somos meros e falhos pecadores. Então, imagina a gente que Deus ele quer fazer de nós não prata, mas ouro puro. E quanto mais você confia em Deus, você permite Deus te guiar. A vida funciona assim, a vida com Deus funciona assim. Ou eu entrego a minha vida, a direção da minha vida ao Senhor Jesus e permito que Ele guia e que venha estar, como a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, e eu venho me alegrar mesmo quando o caminho não está favorável, mesmo quando as noites parecem não amanhecer, mesmo quando as tempestades parecem não cessar, mas eu sei quem está me guiando. Eu sei que o que me guia foi o mesmo que criou os caminhos, no meio do ermo, em tudo ele está dominando e domina sobre todas as coisas. Então ele diz, Jesus diz assim, ó, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então não foi Jesus que permaneceu com eles. Jesus afirma, vocês estiveram comigo nas minhas lutas, nas minhas tentações. E diz, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Então veja, Jesus disse para os discípulos, olha, como vocês permaneceram comigo, e essa tentação, esse deserto, deu a mim um reino. Deus me confiou um reino, e eu vou confiar em vocês também. Outras palavras, assim como eu recebi, vocês também vão receber. O mesmo galardão que eu recebi de Deus, você vai receber também. Jesus falando com os discípulos. E hoje não é diferente. Quando você continua mesmo nas lutas, mesmo nas privações, mesmo nas tentações, você continua caminhando com o Senhor Jesus, Jesus está dizendo, olha, eu estou confirmando com você, o mesmo reino que eu recebi, você vai receber. O mesmo galardão que eu recebi, você vai receber. Agora, o que eu não posso é ficar perguntando, meu Deus, por que eu preciso passar por isso? Porque o questionar a palavra, sim, meu Deus, a tua palavra diz, mas o questionamento do poder de Deus, da grandeza de Deus, sabe, da direção de Deus na minha vida, só quem sabe é Ele. Só Ele quem sabe. O nosso caminhar nessa terra, ele é vago, se não for guiado por Deus. Se você não se permite Deus te guiar, então quem vive sendo guiado pelo Espírito de Deus, ele a princípio dá a si aquele medo, mas ela continua confiando. Confiança e fé é certeza. Aquele caminho parece não ter volta, parece difícil, parece impossível, mas aí eu paro e lembro que quem me guia é aquele que criou esse caminho. Deus é quem cria os caminhos. E lembra, o diabo, ele só toca se Deus permitir. E se está tocando, é porque Deus permitiu, da mesma forma que permitiu tocar em Jó, da mesma forma que permitiu tocar em Paulo e Silas, ou no próprio Senhor Jesus. Então ele diz, versículo 30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha Jesus falando para os discípulos, olha, vocês passaram comigo,
E eu quero que vocês entendam que toda essa luta não é em vão. Vocês vão assentar-se comigo. Vocês vão se assentar na mesma mesa, vão comer junto comigo. E vocês vão junto comigo julgar as 12 tribos. Jesus agora está dizendo para eles, olha, vocês vão passar por lutas também, assim como eu passei, mas não desfaleça, não desista, porque aquele que chamou é fiel para cumprir essa caminhada. E lá no 31 diz assim, ó, Jesus agora, ele chama a atenção de Simão, de Pedro, porque vê que o seu coração, o seu pensamento se desviava. Então diz assim, ó, Jesus agora dizendo, Pedro é avisado, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha Jesus fala tudo isso para eles, fala, olha, assim como vocês estiveram comigo na provação, na tentação, vocês vão estar comigo. Ele estava dizendo, olha, vocês precisam passar por essa luta, mas confiante, crendo, não desista, não desfaleça, não desanime, não retroceda, porque o mesmo galardão que eu recebo, vocês vão receber. E essa palavra hoje é para a gente. Aí Jesus se volta para Simão e diz, Simão, Satanás pediu para peneirar você, pediu para peneirar algum de vós. Outras palavras, Satanás fez o mesmo pedido que fez a Deus a respeito de Jó. Deixa eu tocar na vida de Simão, deixa eu tocar nos discípulos, deixa eu tocar. Então veja que em algum momento o diabo vai pedir para tocar na sua vida. Em algum momento o diabo ele vai pedir a Deus para tocar na saúde, tocar na vida financeira, até porque, olha, as pessoas têm tanto medo de macumba, têm tanto medo de bruxaria, está aqui, ó. O diabo só toca se Deus permitir. Se Deus permitir. Se você é de Deus, se você serve a Deus, é óbvio que tem pessoas que não têm comunhão com Deus, então o diabo nem precisa de macumba para tocar nela. Já tem um acesso livre, entrada livre. Mas estamos falando de pessoas que têm uma comunhão com Deus. Então quando, para tocar nessa pessoa, para qualquer, seja para trancar os caminhos dela, para amarrar a vida financeira dela, ele tem que pedir para Deus. E Deus, às vezes, vai permitir. Em algumas situações, Deus até vai permitir para que essa pessoa venha se fortalecer, para que ela venha buscar agora reforço, buscar refúgio, aonde? Na palavra de Deus, nas Escrituras. Então Jesus está alerta eles primeiro sobre a recompensa, mostrando, olha, vocês viram que eu passei por lutas, eu fui para o deserto, vocês viram que eu fui perseguido, agora vou ser levado para a cruz, vou morrer. Mas olha, como eu fui fiel ao meu Pai, como eu permiti que Ele me guiasse por onde Ele quisesse, Ele me confiou um reino, e eu vou confiar esse mesmo reino para você que não desfalecer, que não desistir. E o diabo, agora ele fala, e Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Diz, ó, o Satanás pediu para fazer com vocês como trigo, colocar na peneira e chacoalhar e ver o que vai passar e o que vai ficar. Jesus estava dizendo, olha, ainda vocês não estão convertidos. Vocês andam comigo, vocês ouvem, vocês viram milagres, viram sinais, mas ainda, se vocês passarem por uma prova, por uma situação, vocês vão desfalecer, vocês vão desanimar. E é o que acontece muitas vezes. Pessoas que aparentemente pareciam estar preparadas para receber o reino de Deus, mas surgiu um problema na vida financeira, surgiu um problema na saúde, surgiu um problema na família, e ela simplesmente desfaleceu. Quando falamos de tentação, pode ser de várias formas, mas sempre a tentação que afasta a pessoa, sempre a tentação que afasta a pessoa de Deus é na escassez, é na falta de alguma coisa, ou é na saúde, que a pessoa vai desanimando, ela vai se entristecendo e ela acaba duvidando da grandeza de Deus. As tentações, muitas vezes quando a pessoa é tentada no pecado, nisso, ela consegue até voltar, porque ela vê que o erro foi dela, que a falha foi dela, então ela consegue voltar. Mas quando a pessoa passa por uma situação como a dos apóstolos, né, Paulo, Silas, Pedro, João, então
essas pessoas, se elas não de fato tiverem confiante em Deus e vieram a uma situação dessa, elas não vão passar na peneira, elas não receberão essa recompensa, o mesmo galardão de Jesus. Por quê? Porque elas acreditam que Deus abandonou. E Deus disse a Josué: não te deixarei e nem te abandonarei. Como fui com Moisés, assim serei contigo todos os dias da sua vida. Essa mesma promessa que Deus faz para Josué continua para a gente. Lembra? Josué também passou pelo deserto. Josué também passou por tempos difíceis. Muitos que estavam com Josué morreram no deserto por deixar de confiar em Deus. Muitas pessoas, elas vão morrer no deserto. Esse morrer quer dizer, vão deixar de conquistar aquilo que Deus tinha preparado pelo fato de não mais caminhar, de não mais permitir Deus guiar ela por esse caminho, por parecer ser um caminho difícil. É o que eu falo sempre: se a pessoa acha que servir a Deus é um mar de rosa, bem-vindo às selvas, porque é guerra, é luta. E aquele que guia, ele não guia pelo lugar mais fácil. Veja que Deus, ele chama o povo, Moisés, e para tirar o povo do Egito, uma viagem de 18 dias, no máximo 21 dias seria essa viagem. E Deus guia esse povo durante 40 anos. Veja só, uma viagem que duraria cerca de 20 dias, no máximo 17 a 20 dias, 21 dias, e o povo leva 40 anos. Deus errou o caminho? Não. Deus estava guiando aquele povo. Se eles chegassem 17 dias na terra prometida, não dariam a recompensa, a glória a Deus, pois diriam: foi pela minha força, foi pela minha capacidade, talvez até o próprio Josué. Mas Deus no deserto foi peneirando quem merecia e quem não merecia. Deus é assim. Não que Deus faça acepções de pessoas, mas Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus pela recompensa final. Qual é a recompensa final? Por que eu não vou desistir? Por que eu não vou abandonar a minha fé? Mas não deu certo algumas coisas na minha vida. Eu fiz alguns planos, alguns projetos, algumas situações que chegaram-se a data e eu não consegui. E aí? Vou ficar triste com Deus? Vou ficar aborrecido com Deus? Não. É Ele que me guia, ó Senhor. Então continua me guiando. Continua me guiando. Continua levando a essa terra prometida. Mas nesses 40 anos, muitos caíram, muitos padeceram. É simples. Faça uma análise da sua vida. Você que serve a Deus. Você que serve a Deus. Já há algum tempo. Faça uma análise, olhe do seu lado e veja quantas pessoas que já não estão mais. Quantas pessoas que desistiram e por que desistiram? Não foi nem pelo pecado de vício que cometeram, ou de traição, ou seja lá o que for da carne. Mas provavelmente foi porque perdeu um emprego, passou por um problema financeiro, passou por um problema de saúde e veio a desanimar, a desistir. Talvez achando que Deus é cego, que não consegue guiar pelo caminho certo. Mas, poxa, por que Deus tem que me guiar por esse caminho? Olha, não cabe a mim perguntar por quê. Apenas, Senhor, até quando isso vai durar? Senhor, até onde eu vou resistir? E aí Jesus diz para Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, Jesus dizendo, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus disse: olha, Pedro, eu orei por você. Satanás pediu para peneirar alguns, mas eu estou orando por você porque, olha, você precisa de oração, você precisa se converter. Porque você é muito emotivo. Então, se vier uma luta, essa emoção tua não vai ser o suficiente para permanecer. E aí, Jesus diz: olha, fica tranquilo porque eu orei por você. Agora, não quer dizer que você não vai passar por problemas. Jesus diz: olha, eu estou orando por você. Agora imagina, eu orando por você. Agora imagina Jesus orando por você. Não quer dizer que mesmo que Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Mesmo assim, nós vamos passar por problemas. Mas não vamos desfalecer. Para que a nossa fé não desfaleça. Para que nós não venhamos desanimar. Então Jesus diz para Pedro: olha, Satanás pediu para peneirar alguns e eu orei por você, roguei por você, para que não desfaleça na fé. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois,
Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Olha Jesus dizendo, aí imagina Pedro pensando, mas poxa, eu estou há 3 anos com Jesus. Ele está dizendo que eu não sou convertido ainda. Ele está dizendo que eu não sou de Deus ainda. Jesus estava dizendo, olha, você não se converteu porque se você passar por algum problema, você vai se afastar, você vai se desviar, você vai se esfriar. E é o que acontece com muitas pessoas. As pessoas, na verdade, muitas pessoas, na verdade, elas não creem em Deus. Basta vir um problema e ela diz, não, se não for o meu trabalho, se não for a minha força, se eu não levantar cedo, se eu não levantar a tal hora, toda aquela ladainha do eu. Então, é aquela pessoa que nunca, não sabe o que é depender e confiar de Deus. E era isso que Jesus estava tentando explicar para Pedro. Pedro, você vai ficar sozinho. Pedro, eu vou ser levado para a cruz. Vocês vão ter que continuar anunciando o reino de Deus, o reino dos céus sem mim. E você não vai suportar. Se você não se converter, você não vai suportar. Porque esse é o caminho. O Espírito de Deus vai te guiar para um deserto, vai te guiar para problemas, para que você venha aprender a resolver problemas, a solucionar problemas. Eu sempre digo que nós que servimos a Deus, nós temos que ser solucionadores de problemas e não criadores de problema. Eu não posso criar problema. Por que você cria problema dentro de você? Por que você cria problema no teu pensamento? Por que você cria problema no teu coração? Ansiedade, medo, receio, dúvidas. Olha, quem é o teu guia? Quem te guia? É a tua cabeça é o teu guia? Então, lamento muito, mas o teu fundo de poço está próximo. O teu guia é o Senhor Jesus? Opa, bem-vindos à Terra Prometida. Ainda que estejamos no início dessa caminhada. Mas a Terra Prometida é nossa. Subamos e possuamos, porque aquele que nos guia é o mesmo que criou esse caminho. Ele sabe o melhor caminho. Cabe a mim apenas confiar e não desfalecer. Me converter todos os dias ao Evangelho, às Escrituras e à promessa. Então ele diz, ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Olha a mentira dele. Isso aqui é emoção. Não, eu sou da fé, eu consigo, eu vou. Ó Jesus, se levar o Senhor para a cruz eu vou junto, se o Senhor morrer eu morro também. Já vi muitas pessoas chegar na igreja e por um momento fazer aquele fervo, aquele fogo de palha, tal, que eu faço, aconteça e já era. Dali a pouquinho surgiu um problema, virou em nada, sumiu, desapareceu. Ah, que é difícil, eu vou num lugar onde a palavra é um pouquinho mais leve, eu vou num lugar onde a coisa é diferente. Mas aqueles que são da fé, não, eles nem falam nada, apenas em meio às lutas, confia, Senhor, eu estou aqui do teu lado, o Senhor me guia e eu estou aqui sentado, eu já puxei o cinto, se o Senhor quiser acelerar o processo, bora que eu estou me segurando aqui, mas se for lento também, estou pronto, mas eu vou passar contigo por essa luta. E é assim que nós temos que nos portar diante da fé. Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conhece antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Olha, quando Deus ele me chamou, esse versículo aqui eu posso falar sobre a minha vida. Deus ele nunca deixou faltar nada. O deixar faltar nada não quer dizer que tem para estragar, não quer dizer que tem para esbanjar, mas Deus sempre supriu. Deus, desde o primeiro dia que Deus me chamou, mesmo com minhas falhas, meus erros, Deus ele nunca deixou faltar nada, nunca deixou faltar nada. Eu posso afirmar, eu vejo pessoas que dizem, eu servi a Deus, eu passei fome, passei necessidade, passei por isso. Não, Deus nunca deixou faltar, nunca tivemos sabe, aquela coisa de dizer, é para esbanjar, tal. Não, mas Deus sempre supriu, Deus sempre colocou pessoas para serem abençoadas ao nosso lado. Então Deus sempre supriu, sempre. Deus, em nenhum momento eu posso dizer que Deus, passamos por lutas, passamos por privações, passamos por dificuldades, sim, com certeza. Momentos que parecia, meu Deus, e agora o que vamos fazer? E agora?
Momentos de estar na estrada, saber, será que a gasolina dá para a gente chegar até em casa? E dali a pouquinho a resposta vem. Então, Deus, Ele permite, e aí eu entendi que Ele é quem me guia. Ele me guia. Então eu vou apenas confiar, vou continuar guardando a palavra, caminhando o caminho da fé. Então lhes disseram: agora, porém, quem tem bolsa, tome como também alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre, pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado com os malfeitores, porque a mim se refere, está sendo cumprido. Jesus dizendo: olha, eu sei o que vai se cumprir na minha vida. Jesus sabia exatamente as lutas que ia passar, que nós também sabemos. Às vezes nós sabemos as lutas que vamos enfrentar, mas queremos apenas anular elas ou pensar, tentar esquecer, mas não adianta. As lutas são necessárias para que nós venhamos conquistar lá na frente o nosso resultado. Tá certo? Já me chamaram a atenção aqui, diz que a hora passou, né? Tá vendo? Tem relógio, não é fácil. Lá embaixo, deixa eu só, lá no 39, num pedacinho, diz assim, ó: orai para que não entreis em tentações. Então, qual que é o segredo quando eu estiver passando por lutas? Orar. Orar para que não entre em tentação. Que tentação, pastor? Não é a luta, o problema que está passando, mas a tentação de desistir, de desfalecer, de abandonar a fé. A tentação de você passar para o lado do diabo e rejeitar a palavra de Deus, a promessa de Deus. Vamos falar com Deus em nome de Jesus? Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento e oro, meu Deus, pela vida dessa pessoa que talvez venha enfrentando um deserto, como nós, meu Pai. Todos os dias nós caminhamos no deserto, mas o Senhor é quem nos guia. Não nos deixa faltar a água, o pão, as vestes, nos protege do sol escaldante e também das noites frias, porque o Senhor é o nosso guia. A Tua palavra diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. E quando nós temos, meu Pai, essa certeza de que o Senhor é o nosso guia, o que tomou a direção da nossa vida, então, meu Pai, confiamos e sabemos que a terra prometida, meu Deus, de nossos pés pisarem nela. Como Josué e Caleb disseram: subamos e possuamos. Meu Deus, nós estamos aos pés, meu Deus, da subida a essa terra prometida. São muitas as lutas que o Teu povo passa. Meu Deus, se alguém ainda, meu Pai, não é convertido à Tua palavra, não a religião, porque religiosos tem muito, mas a Tua palavra, meu Deus, convertido quer dizer confiar, andar sobre as Escrituras, sobre os ensinamentos, meu Deus, ter a paciência de esperar, meu Deus, um milagre acontecer. Então vem, meu Pai, vem, Senhor, e toca na vida dessa criatura, fortalece, meu Deus, que o Senhor possa interceder por essa pessoa que o diabo tem pedido a peneirar. Não permita que o diabo toque, meu Pai, nessa criatura, para que ela não desfaleça, mas fortalece, meu Pai, porque quando ela se fortalecer e estiver cheio do Teu Espírito, ela vai fortalecer muitas pessoas, meu Pai. Consagra, meu Deus, o copo com água, coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre, liberta de todo esse mal, pois eu abençoo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus,
Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja curada, seja livre. Receba força para você caminhar em meio a esse deserto. Lembra, não é você que caminha, é Deus que te guia, Deus que te leva. Se a tua vida está nas mãos de Deus, acredite, a permissão toda vem da parte de Deus. Agora, de uma coisa é certa: ao vencedor dar-se-á a coroa. Então, seja um vencedor. Mesmo enfrentando lutas, problemas, dificuldades, adversidades, continue perseverando, continue caminhando o caminho da palavra de Deus. A fé, honrando, servindo. É como nós falamos domingo, de força em força, de fé em fé. Vamos caminhando de fé em fé em nome de Jesus. Tá certo? Olha, deixa eu ver quem está comigo aqui rapidinho. Bom dia, seu Gilberto, que Deus abençoe o nome do Senhor Jesus. Olha, esperando a laje hoje, chegou ontem a laje já, a laje está aí, tá? Graças a Deus, já estamos separando aqui em nome de Jesus e acredito que hoje vamos já jogar algumas coisas para cima e estamos na fé. O importante é que a laje está aqui, o resto Deus vai suprir, né? Que Deus é o Deus da provisão, é o Deus do impossível. Por isso que é bom você servir a Deus. Deus é Deus, Deus é maravilhoso, né? Nós pedimos um prazo até segunda-feira, mas Deus é maravilhoso. Bom dia, que Deus abençoe Dona Dani, que Deus abençoe a senhora, toda a família, em nome de Jesus. A Vanessa, o Fábio, os nossos obreiros aqui da sede, que Deus abençoe. O seu Gilberto diz, bom dia, pastor, igreja, nação escolhida de Deus, juntos na fé, ouvindo a palavra verdadeira de Deus, Pai. O Senhor se lembrou de mim, amém, gratidão, glória a Deus. Dona Madalena Matoso, que Deus abençoe. Dona Elza, que está lá em Blumenau. Dona Altair, que Deus abençoe a senhora e toda a família, bom dia, Deus é tremendo. Dona Sandra, bom dia, Dona Sandra, que Deus abençoe. Seu Leocádio, que Deus abençoe o senhor e toda a família, bom dia, Pai, o Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos, amém. Seu H. Menon, o Senhor se lembrou de mim, café da manhã com Deus e o pastor Lucas, amém. Gente, que Deus abençoe a todos, um bom dia. Lembra, plante, quem planta colhe, mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Olha, não existe outro meio para você vencer sem for em meio à plantação. A semente, a terra não pensa, a terra não tem coração nem sentimento. Você pega uma semente, você coloca na terra, ela vai brotar e vai dar frutos. Imagina você plantando sobre a palavra de Deus. Tá certo? Então, semeie, plante nesse ministério, porque Deus, ele vai te honrar. É um convite de Deus. Cabe você crer e ser abençoado. Tá certo? Dia 29 de setembro, 4 anos da nação. Você é o meu convidado todo especial. Sexta-feira, às 7 horas da noite, 29 de setembro, comemoramos o nosso quarto aniversário da Igreja Nação Escolhida de Deus. Que Deus abençoe a todos, um bom dia e uma quinta-feira abençoada, produtiva, porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é o Deus do impossível. Bom dia a todos!